Olá, minha borboleta manifestadora and maravilhosa and geradora. Muito bem-vinda, minha borboleta, a mais uma leitura. Tô muito feliz de poder aqui sentar mais uma vez pra gente papear, pra gente conversar. E vamos lá, né, borboleta? Eu tô achando já o começo da leitura muito bonita. A gente tem aqui a carta da oração e da imparcialidade, essas duas cartas, que se conectam a chakras, o seu chakra do plexo solar e o seu chakra da coroa, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, porque eu não me lembro, a corzinha é cinza. Sim, a coroa, chakra da coroa. Que é a nossa conexão com Deus. Olha que lindo, e a gente falando justamente sobre oração. Borboleta, como é que anda a sua conversa com Deus? Olha, é, o que essas cartinhas me trouxeram aqui, junto com a historinha delas, né? Oh, nossa, a carta do Papa. Realmente você tá precisando conversar com Deus, hein, borboleta? E aqui ela veio deitada pra mim, tá? Então tá bloqueada. E... Nossa, que interessante. Borboleta, trazer isso daqui não significa que você não tem fé, que você não conversa com Deus ou não está ativa de alguma forma espiritualmente na sua vida. Pelo contrário, se você tá aqui vendo uma leitura de tarô, com certeza, né, você tá aí, como eu posso dizer, em busca, né, de conexão, vamos dizer assim. E aí, borboleta, eu sinto que, na verdade, a gente tá falando sobre você considerar a sua comunicação com Deus agora como uma via de mão dupla, porque até então ela estava sendo uma via de mão única. O que isso significa? Sabe quando a gente conversa com Deus, ou a gente, não sei, né, faz alguma prática, só que na verdade a gente não tá ouvindo o que Deus tá falando, a gente tá ouvindo o que a gente quer? É meio que isso o negócio, sabe? Então, assim, borboleta, é... tá na hora de ser um pouquinho mais imparcial com relação às coisas que o universo te traz, as coisas que a vida te mostra. Porque quanto mais imparcial você for para enxergar tudo, mais certeira você vai ser na sua decisão. E eu te falo porque essa carta da oração, ela traz uma história assim de um senhor, né, que quando ele era jovem, ele ele queria sair pelo mundo e fazer, o que ele queria fazer mesmo? Eu acho que ele queria sair pregando pelo mundo. Sabe aquelas pessoas que fazem missões? Missões. Nossa, esqueci a palavra. Missões, assim, relacionadas à religião em outros lugares, em outros países, né? Missionários, acho que é a palavra. Ele queria ser missionário e tudo mais. E ele sonhava com isso e orava para que isso acontecesse. Até que ele perdeu o pai dele e também em momento de oração, ele sentiu naquela oração e naquele momento que na verdade ele deveria ficar. E aí, muitos anos depois, ele tomando uma limonada com o netinho dele brincando ali na varanda, ele percebeu que mesmo na época ele não entendendo muito a sensação ou indo para uma direção totalmente contrária do que ele estava insistindo de ir, sabe? Ele viu que aquela tinha sido a melhor decisão, porque ele conseguiu ser imparcial perante Deus, né? E é muito interessante porque eu eu acabei de fazer a leitura das projetoras também. E aliás, eu deixo aqui um tchan. Se você é nova no canal Borboleta e não sabe o seu tipo energético, abaixo aqui eu deixo na descrição do vídeo, eu deixo aqui um link para você saber qual que é o seu tipo energético através do site e também um pouco mais sobre desenho humano, tá? E aí, eu tava fazendo a leitura das projetoras e ela trouxe uma coisa muito parecida com a energia dessa leitura, sabe? Da gente confiar no que no que a vida tá mostrando pra gente, no que a vida tá falando, ao invés da gente ficar
dando murro em ponta de faca e tipo, não, tem que ser isso, tem que ser desse jeito, mas eu acredito isso, tarará, a vida inteira foi assim, a vida inteira funcionou dessa forma, ou então assim, é desse jeito que vai ser bom, que vai. E a gente ignora, a gente fala, né? Ah, eu converso com Deus, eu me conecto com Deus. Aí Deus te manda uma pessoa para te dar um conselho de algo que você está em dúvida, por exemplo, você ignora o conselho da pessoa. Ou então, é, você está conversando com Deus pedindo uma orientação, Deus te mostra na tua cara o negócio, ai, sei lá, alguma coisa não dando certo, entre aspas, né, para você entender que não era aquele caminho, mas você não, eu vou continuar nesse caminho, eu quero ficar aqui, sabe? Aquela sofrência, porque a gente tem dificuldade como ser humano de ser imparcial com Deus, porque a gente quer ouvir o que a gente se sente confortável em ouvir. A gente não quer, muitas vezes, ouvir o que realmente Deus está nos mostrando, o caminho que Ele realmente está nos orientando a seguir. Então eu sinto, borboleta, que é hora de, assim, você realmente abrir o coração para os sinais do universo, para o que a vida está te mostrando, para o que a vida está trazendo, às vezes, repetidas vezes para você, e você insiste em fazer as mesmas coisas, das mesmas formas, ou ignorando sinais, etc. Porque é Deus tentando te mostrar várias vezes um caminho diferente que vai ser muito melhor para você, muito mais alinhado. Então, assim, quanto mais imparcial você for, mais você vai perceber que às vezes não importa a forma como você vai fazer alguma coisa, mas sim que aquilo seja resolvido, né? E às vezes a gente se apega tanto à forma que as coisas precisam acontecer que a gente sai um pouco do objetivo principal das coisas, que é que elas simplesmente sejam resolvidas, né? E no fim a gente não resolve porque a gente está insistindo num formato que não funciona e outros muitos que poderiam funcionar muito melhor e serem mais prósperos, a gente fica resistente, né? Porque é diferente do que a gente sempre fez. Enfim, né? Quantas coisas a gente nos faz ficarmos um pouco mais rígidos, né? Borboleta. Então, assim, eu sinto que agora é hora de você se conectar mais com Deus de uma forma mais aberta, realmente aberta para o que o universo tem para te falar, para o que essa consciência maior que é sua mesmo tem para te falar, né? Menos resistência, menos rigidez, mais flexibilidade, mais fluidez, porque quanto mais fluido a gente quanto mais a gente estiver aberta para mudar de ideia ou para ouvir outras pessoas, inclusive o Papa, ele traz essa energia de você ouvir pessoas com mais experiência, ou ouvir pessoas e ouvir pessoas com mais experiência não significa que a pessoa é mais velha que você, tá? É simplesmente ela tem mais experiência, ela tem mais conhecimento naquilo, ou ela tem mais, às vezes, discernimento, sabe? Porque é normal a gente ficar presa na nossa visão, né? Então, assim, encontre um mestre para você nessa questão, né? Que possa te ajudar, te trazer uma visão mais neutra também, né? A carta do Papa é sobre isso, você encontrar uma pessoa que possa te ajudar nesse processo. Às vezes é um terapeuta, às vezes é uma religião, às vezes é uma pessoa, às vezes é um amigo, às vezes é um profissional em alguma coisa, né? Você vai ver. O universo já tá te dando sinais sobre quem pode te ajudar nesse tema, né? E se tá difícil você ser imparcial por conta própria, peça ajuda, né? É para isso que o Papa existe, né? Pra gente ter uma referência naquilo, né? E é o arquétipo do Papa também, pra gente ter uma referência nisso. Se você não sabe como conversar com Deus, se você não sabe entender o que Deus tem para falar, se tá difícil entender os sinais, né? Busque alguém que possa te ajudar a fazer isso, né? Inclusive, o Fazendo as Pazes com o Divino,
que faz parte da Monarca, né? O volume da Monarca, o volume 1 da Monarca, na verdade, ele tem muito essa função, né? E até eu deixei uma das aulas da Monarca aqui no canal do YouTube disponível, se você quiser conhecer, né, um pouquinho da Monarca, como é que é. E a do Fazendo as Pazes com o Divino é a aula da Santíssima Trindade. E então, assim, borboleta, encontre formas de ser imparcial. E se você não conseguir fazer isso por conta própria, peça ajuda, né? Porque Deus muitas vezes manda ajuda pra gente através de outras pessoas, né? E é isso, minha borboleta. Espero muito que faça sentido pra você, né? Que te ajude de alguma forma essa leitura. Qualquer coisa eu tô aqui pra gente conversar, tá bom? Um beijo, fica com Deus, até mais.